eu coloquei ali um comentário de quando eu estou andando com o Baruque, e ele não fica me puxando na guia, ele não fica querendo atacar outros cachorros. Então ele tem uma segurança de estar comigo. Então ele sabe que quando vem outros cachorros não é perigo para ele, porque eu estou ali com ele. Eu coloco os cachorros para fugir, eu falo para os cachorros, não venham, volta, eles voltam. Tem situação que eu vejo cachorros, às vezes quando é mais de um, eu solto o Baruque, tá vendo? Eu solto. E os cachorros estão latindo assim, como se fosse atacar alguma coisa, aí eu solto ele, os cachorros viram e vão embora, ele nem vai atrás dos cachorros, ele não ataca os cachorros. Então ele sente uma confiança com a minha presença, de eu estar junto. E ele fica esperando o meu comando para poder agir. Naquele momento ali que eu estava falando aquilo ali, meu coração foi a Deus. Quando você tem sua confiança em Deus, quando você tem sua confiança em Jesus Cristo como teu único Senhor e Salvador, é esse tipo de paz que você adquire. Quanto mais fé em Cristo, quanto mais confiança, quanto mais convicção em Cristo como teu Senhor e teu Salvador, mais você fica tranquilo nas situações de aflições e angústias. Quanto mais convicção você tiver em Deus, mais paz você tem. É bem verdade que a fé ela não começa grande, a fé ela começa como um grão de mostarda. Mas à medida que você vai passando aflições e angústias, e você vai vencendo elas na sua confiança em Cristo, a sua paz se torna maior. Deus ele te ensina a teoria, depois ele te dá os exercícios para você viver aquela teoria e aprender na prática. Porque só a prática traz o aperfeiçoamento da fé. Então a fé ela é exercitada. As situações adversas, as aflições que acontecem, as angústias que acontecem, as dificuldades que acontecem, é para aperfeiçoar a nossa fé, a nossa confiança em Cristo como o único Senhor e Salvador da nossa alma. É sobre isso que logo a seguir eu vou estar falando. A Bíblia diz que o último inimigo do homem é a morte. É o inimigo mais forte, é a morte. E quando Deus está nos capacitando, geralmente Ele não vai te colocar para enfrentar logo um inimigo mais forte. Nós enfrentamos inimigos mais fracos, vamos assim dizer, nos aperfeiçoando até enfrentar um inimigo mais forte. Até nossa fé se tornar madura, ao ponto de podermos vencer a morte em Cristo, como único Senhor e Salvador. E quando eu falo a morte, é a segunda morte. A segunda morte é a separação total de Deus e permanente. Não existe purgatório, ficar um tempo lá no inferno e depois sair do inferno e ir para o céu. Isso não existe, isso não tem nas Escrituras. Você pode pedir aí geralmente para o seu líder que crê nisso, mostrar aí que a pessoa fica um tempo no inferno e depois vai para o céu. Não. A condenação é permanente para aqueles que não se arrependeram, não se converteram, não confiaram em Cristo como único Senhor e Salvador. E essa oportunidade é para agora, para esse momento, para esse tempo de eternidade que nós temos, porque a alma ela é eterna sempre. Mas no contexto, tem um contexto físico e um contexto espiritual. Então estamos num tempo de contexto físico. Mas a alma ela é para sempre. A alma ela nunca vai deixar de existir. A alma, Deus fez a alma eterna. Mas existe a eternidade, onde a alma vai passar todo o tempo naquele lugar. Seja no reino de Deus ou seja fora dele. Então, se você parte daqui com Deus,
você vai viver onde Deus está. Se você partir daqui sem Deus, você vai viver eternamente no lugar onde Ele não está. E também eu quero dizer que eu ainda eu estou num tratamento odontológico. Fui fazer um implante, não deu certo, não calcificou, então tive que fazer o implante de novo. Então o médico, o doutor falou que eu tinha que ficar 7 dias de repouso, tomando medicamento. No segundo dia eu já fui para a igreja, já fui dar glória a Deus. Estou com a boca ainda com os pontos, estou com o dente aqui com os pontos, mas Deus tem feito uma obra tão maravilhosa na minha vida que praticamente eu nem estou sentindo nada, mas eu tenho que tomar cuidado, entendeu? Então eu tive que ficar praticamente 3 dias de repouso. No terceiro dia eu já estava correndo, no quarto eu já estava fazendo exercício, como eu disse, pelos acontecimentos anteriores, né? Não exercícios pesados, mas eu estou numa recuperação muito boa. Na realidade, tem um vídeo, como vencer a aflição da angústia da morte, uma situação que eu passei, uma situação difícil. Para você compreender melhor, era legal você dar uma olhada. Quem já assistiu sabe do que eu estou falando. Então, não era um momento de eu ficar assim todo parado, né? Por causa dos inchaços que foi dando, né? Enfim, quando eu fui fazer o implante, não gerou cálcio para colocar o implante, porque ele coloca o implante e depois colocar tipo um parafusinho, né? Eu quebrei um dente. E aí ele falou assim, daqui um mês você volta. Eu pensei que era esperar mais um mês para calcificar. Aí eu tive esses problemas, que está nesse vídeo, né? Como vencer a angústia da aflição da morte. E eu fui lá pensando que era só tirar o provisório, que eu estou usando um dente provisório aqui, e colocar o definitivo. Quando chegou lá, ele fez todos os procedimentos de implante, enfim, a cirurgia. E eu já tinha passado alguns dias uma situação difícil. E eu não percebi. Quando ele terminou a cirurgia, aquela coisa toda, que eu percebi que ele não estava colocando o dente definitivo, que eu vim entender que eu perdi o primeiro implante, por não calcificar, né, onde ia colocar o dente definitivo. Aí, um ponto na boca, falou que eu não podia comer direito, que eu não podia fazer exercício, que eu tinha que ficar de repouso. E se eu soubesse que era dessa maneira, eu teria tirado essa cirurgia para mais para frente, porque eu estava, né, fazendo cardio, fazendo aeróbico, deixando de pegar peso, fazendo moderado, né, que eu não poderia ficar totalmente parado, e quando eu ficava totalmente parado é ruim, né? Parecia uma situação, alguma coisa no estômago, né? Que o estômago começava a inchar, começava a ter dor no peito. Como eu disse, no vídeo em si vai explicar melhor, não tem como eu ficar repetindo, não vou repetir o vídeo aqui de novo. Então eu acabei fazendo essa cirurgia, mas foi tanta graça de Deus que no segundo dia que eu fui na igreja, pedi oração lá para os presbíteros, e Jesus me curou. E acredito que a questão da cirurgia também ele abençoou, porque eu não fiquei dor, meu rosto não ficou extremamente inchado, sabe? Eu tinha que ficar tomando coisa paposa, coisa líquida, coisa gelada, né? Praticamente os 7 dias. No terceiro dia eu já estava comendo alimento sólido, mastigando devagarzinho, né? Comendo, enfim, conversando normalmente, sem sentir dor, graças a Deus. Mas às vezes tem uma dificuldade de uma palavra ou outra, como eu disse em algum vídeo anterior, às vezes uma palavra ou outra fica assim, né? Porque às vezes eu tenho que tomar muito cuidado também no falar, né? Por causa desse dente, tem que tomar cuidado com coisa dura, enfim, né? Cuidar para mastigar e não ir em cima desse dente, como é um dente da frente, e a gente usa os dentes de trás, né? Para poder fazer a mastigação, então não tem tanto perigo na hora da mastigação, só ter cuidado, só eu não esquecer. Mas eu estou tanto tempo assim que essa situação me ajudou até a mastigar melhor. Comer mais devagar, né? E a gente sabe que alguns tipos de problema é por má mastigação, né? Porque a digestão começa
na mastigação, enfim. Então aconteceram todos esses fatos aqui, então eu estou fazendo esses vídeos aqui por amor à sua alma. Eu quero que você saiba disso, que esses vídeos aqui não é com fim lucrativo, de ganhar dinheiro, ou de ter algum tipo de destaque, ou para ser convidado para pregar em congregações, em festas. Esse vídeo aqui é o zelo da tua alma. Eu espero, quando Cristo voltar, eu espero, ainda que seja uma pessoa, se eu puder encontrar lá no céu e ele falar: ó, seu vídeo me ajudou, a palavra que você pregou me ajudou. Eu já ouvi de pessoas, até em relacionamentos matrimoniais, de casado, falar: ó, Wesley, seu vídeo me ajudou lá com a minha esposa, tá me ajudando lá na minha família. Não pode parecer, mas as pessoas vêm aqui em casa pedir oração, as pessoas ligam. Eu ando na rua, as pessoas pedem oração, pessoas que eu conheço. Às vezes eu estou andando na rua e não é com roupa social, as pessoas me param. Você é crente, não é? Às vezes desse jeito aqui, ó. Eu não sei o que a pessoa vê, entendeu? Porque parece que... Eu não vou entrar em detalhe não, porque às vezes lá onde eu congrego assim não tem muita oportunidade para falar, mas na rua Deus está me dando oportunidade toda hora. E as oportunidades às vezes vêm aqui em casa, outros ministérios, enfim. Então, Deus me deu isso, né, de poder ensinar as pessoas no caminho que se deve andar, na verdade que se deve viver e na vida que tem que se crer para ter comunhão com Deus, ter amizade com Deus, que está em Cristo. Então essas mensagens, elas estão em Cristo, é para Cristo. Ele que é o único Senhor e Salvador da alma. E essa meditação vai falar sobre isso. Títulos, placas, homenagens, essas coisas têm um certo valor. Mas no dia que começa a faltar o fôlego de vida, o dia que a respiração ela começa a faltar, o oxigênio, quando se está numa aflição para partir, eu quero dizer que nenhum título, nenhuma glória, nenhuma honra, nenhum louvor humano pode trazer consolo. Mas tem um que pode trazer e traz, e está a seguir. E mais uma vez, boa meditação das coisas do alto. Você tem dinheiro? Você é uma pessoa rica? Você tem carro importado? Você tem curso superior? Você é bem conceituado na sua profissão? Você é respeitado na sua área? Você tem diploma? Você tem curso superior, pós-graduação e doutorado? Você tem? Você tem honra e glória e louvores humanos? Você é reverenciado, respeitado, considerado por causa da sua posição social, por causa da sua posição intelectual, por causa da sua situação econômica, material? Você é ovacionado pelos seus cursos, pelos seus diplomas, pelos seus doutorados, pela sua formação acadêmica? Você é privilegiado? Você é paparicado? Porque você é uma pessoa com muitas qualidades? Você tem muito destaque? Você é famoso? Você é conhecido? Eu quero dizer para você que quando o fôlego da vida está faltando, quando o fôlego da vida começa a se retirar de alguém, nada disso tem importância.
Seu diploma não tem importância, sua faculdade não tem importância, seu doutorado não tem importância, seu carro importado não tem importância, sua condição financeira não tem importância. Na hora que o fôlego da vida, quando a pessoa está tendo dificuldade para respirar, nada disso pode consolar. Você tem acesso a bons médicos? Você tem acesso a bons hospitais? Você tem uma cama lá bem confortável se você estiver doente, enfermo? Pois é. Mas na hora que está partindo, eu quero dizer que essa cama confortável também não adianta nada. Que esse bom médico que um dia vai partir também não adianta nada. Só tem um que pode verdadeiramente consolar na aflição e na angústia da morte, quando o fôlego da vida está se retirando do homem. E ele é o Senhor Jesus Cristo. Sem Cristo não há consolo da salvação da alma. Sem Cristo não há consolo da salvação para a eternidade. Só em Cristo, através da presença do Espírito Santo, há consolo para a alma. Esse corpo físico, ele é alimentado com oxigênio. Deus soprou o fôlego de vida no homem. Quando o fôlego de vida vai saindo da vida do homem, ele começa a entrar em angústia e aflição. Quanto menos oxigênio, maior é a aflição. Quanto menos oxigênio, maior é a angústia. Quanto menos oxigênio, maior é o pânico. Esse corpo, ele se alimenta de oxigênio, o corpo físico, o corpo material. Mas o corpo espiritual, ele se alimenta do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que oxigena o homem espiritual. Sem o Espírito Santo no homem não há vida espiritual, como sem o oxigênio no homem físico não há vida terrena. O homem, para ter vida terrena, ele precisa ter o fôlego de vida. E o homem, para ter vida espiritual, precisa ter o Espírito Santo. E quando o homem passa para a eternidade, o que vai dar vida para ele na eternidade é o fôlego de vida do Espírito Santo. Aqui é o fôlego de vida para a materialidade, para o físico. Para a eternidade é o Espírito Santo. E para ter essa oxigenação espiritual do Espírito Santo, precisa ter arrependimento, conversão em Cristo como o único Senhor e Salvador da alma. Na eternidade, vão ter pessoas que vão estar no lugar totalmente oxigenados pelo Espírito Santo, no paraíso, no reino de Deus, na justiça de Deus. Por outro lado, em outro lugar, vão ter pessoas que vão estar morrendo eternamente, em uma eterna aflição, numa eterna angústia, porque lá não tem o Espírito Santo. Então elas vão viver numa eterna asfixia espiritual, por falta da oxigenação espiritual do Espírito Santo. Elas vão estar em constante aflição de angústia de morte, que nunca terá fim. Será para sempre pelo século dos séculos. E para se receber essa oxigenação do Espírito Santo, tem que ser em Cristo como único Senhor e Salvador. A Bíblia fala que o Espírito Santo é o selo. Quem tem o Espírito Santo tem a aprovação de Deus para a salvação da alma.
E quem não tem o Espírito Santo não tem a aprovação de Deus para a salvação da alma. E a única maneira de ter o Espírito Santo em si, no homem espiritual, é tendo Cristo como o único Senhor e Salvador da alma. E como é que alguém pode ter o Espírito Santo? Se arrependendo dos pecados, se convertendo a Cristo, o confessando como o único Senhor e Salvador de sua alma, e permanecendo fiel a Ele, até o último dia de sua existência material e física aqui na terra. Esta é a única mensagem que salva. Fiquem com Deus. Então, a conclusão é que quanto mais do Espírito de Deus alguém tem, mais confiança essa pessoa vai ter na hora da angústia e na hora da aflição. Todos nós, em algum momento, vamos passar aflições e angústias, seja por nós mesmos ou seja por alguém que amamos e queremos bem. Existem doenças, enfermidades, existem acidentes, existem vários tipos de situações que pode contribuir com a aflição e com a angústia, com pânico, com ansiedade, com opressões, porque os demônios eles aproveitam esses momentos onde nós estamos aflitos e angustiados para oprimir a pessoa, para trazer desespero. Quando uma pessoa ela tem o Espírito Santo, essa presença vai o fortalecer nesses momentos, principalmente no momento da angústia, da aflição, da morte. Algumas pessoas se julgam muito espirituais, mas quando elas se deparam com essas situações de aflição e de angústia da morte, elas não têm a convicção da sua salvação. Tem pastores, tem obreiros, tem pregadores, tem cantores, tem pessoas do meio religioso que quando a angústia e a aflição da morte surge e acontece, elas percebem que não estão tão espirituais o quanto pensavam que estavam. Porque uma das graças do Espírito Santo é confortar os salvos com o perdão e com a misericórdia de Deus encontrada em Cristo como único Senhor e Salvador. Pessoas que têm dúvida da salvação da alma, elas não são habitação do Espírito Santo, porque a maior convicção que o Espírito Santo traz em alguém é a salvação da sua alma, principalmente no momento de angústia, de aflição, de morte. Você tendo o Espírito Santo, você sendo até uma pessoa cheia do Espírito Santo, que eu acho muito difícil pessoa cheia do Espírito Santo, eu até oro a Deus e falo: Deus, eu quero o teu Espírito, que eu acredito que uma pessoa só de ter o Espírito Santo ela já é confortada, dirá cheia. Então, as pessoas confundem ser cheias do Espírito Santo com alguns tipos de movimentos religiosos e espirituais. E em algumas situações é tudo encenação, é teatro. É um personagem de alguém que supostamente tem ou está cheio do Espírito Santo. Mas quando se depara com a situação da angústia, da aflição, da morte em si, a pessoa percebe que não está confiante. Não tem confiança para onde está indo. Uma pessoa, quando ela passa para a eternidade, ela tem a confiança de estar salva, ela tem a confiança de estar perdida. Ela tem a alegria da salvação, ainda mais na eternidade. Se aqui no contexto físico a pessoa tem a convicção da alegria da salvação, muito mais ainda se ela estiver na eternidade. Se ela já está na eternidade, no mundo espiritual, se de alguma maneira ela passou para o mundo espiritual, alguém passou para o mundo espiritual, devia ter muito mais alegria ainda da salvação.
porque já está lá, já passou para o outro lado, já passou dessa angústia da aflição da morte. A pessoa não está mais na angústia da aflição da morte, ela já passou para o outro lado da eternidade. Se a pessoa passou para o outro lado espiritual, ainda que seja no arrebatamento de espírito, se a pessoa passou para o outro lado e não tem essa convicção, não tem essa alegria, se sente angústia, se sente pânico, já do outro lado, é porque está condenado. Nem o Espírito Santo tem. Então, a pessoa se julgando espiritual e nem a convicção da salvação tem. Então, a pessoa deve rever os seus conceitos, né? Deve reavaliar o que realmente é espiritualidade, porque nós vivemos numa época onde as pessoas elas estão confundindo o que é comunhão com Deus, com glória, honra e louvores humanos. Pessoas que buscam isso não têm o Espírito Santo, nem tem, irmãos. O Espírito Santo pode usar uma pessoa, mas não quer dizer que a pessoa é morada. Tem algum vídeo aí falando sobre isso, da pessoa ser visitado pelo Espírito Santo e da pessoa ser morada do Espírito Santo. Eu vou procurar o vídeo e vou deixar no comentário para quem quiser ver esse contexto onde eu falo. Uma coisa é você ser visitada em um momento e fazer algum milagre, algum sinal, alguma maravilha de Deus. Outro momento é você ser morado do Espírito Santo. E o salvo é aquele que é morado do Espírito Santo. Não é aquele que é visitado, é o que é morado. Então, eu estava conversando com mamãe, depois dos acontecimentos que aconteceram comigo. Também vou deixar o vídeo como vencer a angústia da aflição da morte, eu vou deixar também no comentário aqui. Quando você passa uma angústia de aflição de morte, o que você mais percebe ali, o que mais importante ali é o Espírito Santo na sua vida, te confortando que você é salvo em Cristo Jesus como único Senhor e Salvador. É isso que prega, é isso que ensina, é isso que vivo. E aconteceu uma situação e eu vivi o que eu estou pregando aqui, no contexto de ser salvo. Na realidade, a mamãe sabe, o pessoal conversa comigo, eu já queria estar lá no céu há muito tempo. Porque no céu não entra pecado, tristeza, angústia e dor. Então assim, no céu não existe aflição e angústia de nada no paraíso. Não existe angústia da aflição de morte. Lá não existe. Quem está lá no paraíso nem tem memória daqui. Eles estão vivendo em outro estado de existência, que ainda vai aumentar, porque quando Cristo voltar, esses que estão no paraíso vão ressuscitar aqui, e os que estiverem vivos aqui humanamente vão ser transformados num piscar de olhos, e todos vão subir para outra dimensão do reino de Deus, porque no reino de Deus existem várias dimensões, onde eles vão receber suas recompensas, e depois ainda vão voltar aqui para reinar com Cristo 1000 anos, e ainda Deus vai fazer um novo céu, uma nova terra, para esses que acreditaram nele como único Senhor e Salvador, e viveram não para louvor e honra e glória de homens, mas para louvor e honra e glória dele mesmo, não em palavras, não em discursos montados, mas em sua vida, no seu cotidiano, na simplicidade do Evangelho, que ao mesmo tempo que é simples, é poderoso. Quanto mais simples, mais poderoso é a vida espiritual de alguém em Cristo. O Evangelho de Cristo não é glamour, não é popularidade, não é destaque. Isso é do mundo, e o mundo passa, e o mundo está passando. Cristo nasceu na manjedoura. Cristo viveu uma vida simples, mas poderosa em comunhão com o Pai. A parte mais poderosa de Cristo como homem aqui não foram os milagres, não foram os sinais, foi a sua comunhão com o Pai, a sua amizade com o Pai. E foi isso que ele veio trazer para nós, a amizade do Pai, o conforto da amizade de Deus. Porque no momento da aflição, da angústia e da morte, de onde expulsar demônio não consola, de curar enfermo não consola, de onde pregar, nada disso consola. O que consola é o dom da salvação, que está na amizade, que vem de Cristo, como único Senhor e Salvador, restaurando a mesma com Deus, sobre aqueles que realmente creem nele, creem.
E é nesses momentos de aflição, de angústia, que qualquer um pode perceber onde está a sua real confiança. Não em palavras, entendendo? Não em obras que as pessoas veem, mas realmente nas suas intenções. E isso me inspira a cada dia mais, agora mais, buscar mais do Espírito Santo, não para estar pregando, irmãos, não para estar falando, também, mas sobretudo para estar consolado no momento de aflição e de angústia, principalmente a da morte, porque é bem certo que as aflições virão, é bem certo que as angústias virão, seja por onde vier, seja conosco, seja com outro, mas principalmente conosco mesmo. E quem não tiver o Espírito Santo nessa hora, além de não vencer a aflição da angústia da morte, não vai vencer a própria morte. Porque para vencer a morte, tem que vencer a angústia da aflição da morte também, como Cristo venceu, dizendo: não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Amém? Fique com Deus e boa meditação das coisas do alto. Vocês, porém, não são assim. Vocês são controlados pela nova natureza se tiverem o Espírito de Deus morando em vocês. E lembre-se de que se alguém não tiver o Espírito de Cristo morando em si mesmo, esse não é cristão de modo nenhum. Mesmo que Cristo viva dentro de vocês, seus corpos morrerão por causa do pecado. No entanto, o Espírito viverá, pois Cristo o perdoou. E se o Espírito de Deus, que levantou Jesus dentre os mortos, vive em vocês, ele fará com que seus corpos mortais vivam de novo depois da morte, por meio desse Espírito Santo que mora em vocês. Romanos, capítulo 8, do versículo 9 ao 11. E agora, queridos irmãos, quero que vocês saibam o que sucede a um cristão quando ele morre, para que não fiquem cheios de tristeza como aqueles que não têm esperança quando isso acontecer. Visto que nós cremos que Jesus morreu e depois voltou à vida, podemos também crer que, quando Jesus voltar, Deus trará de volta com ele todos os cristãos que já morreram. Posso dizer-lhes, diretamente do Senhor, que nós, os que ainda estivermos vivos quando o Senhor voltar, não subiremos para encontrá-lo na frente daqueles que estão nas sepulturas, pois o próprio Senhor descerá do céu com um potente clamor, com um vibrante brado do arcanjo e com um vigoroso toque da trombeta de Deus. E os cristãos que estão mortos serão os primeiros a levantar-se para irem ao encontro do Senhor. Então nós, os que ainda estivermos vivos e estarmos na terra, seremos arrebatados até eles nas nuvens, a fim de nos encontrarmos com o Senhor nos ares e ficarmos com ele para sempre. Portanto, confortem-se e encorajem-se mutuamente com essa notícia. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao 18. 40 dias, Jesus os ensinou. E aí chegou o momento de Jesus os deixar. Ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estarei convosco até o final dos tempos. Coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória Homens da Galileia, do reino de por que gozo vocês estão celeste aí, olhando para o céu? que Deus Esse tem pra mesmo mim Jesus que preparado. subiu hoje para o céu voltará de novo, da mesma forma como vocês o viram subir. Jesus me dará um lugar. Volte rápido, Senhor Jesus. Eu vou estar sempre esperando o Senhor. A Deus em que sempre louvar do céu
a casa que lá hei de ter, meu eternal vestuário, no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar, do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. No céu o luto é banido, enterros não hão de passar, sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar, quais astros por Deus espalhados, no céu para sempre brilhar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar, os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar, do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor, rodeado de grande esplendor.